Fala pessoal, Shalom, paz do Senhor Jesus. Eu vou mandar um áudio explicando por que eu estou fazendo isso e vou mandar para vocês no grupo dos pais, né? Não sei, talvez depois até postar isso no YouTube, eu não sei. Do jeito que ficar mais fácil aí, do jeito que glorificar mais a Deus. E, bom, isso aqui é o que eu vou usar na aula, tá? Uma sequência cronológica, eu sempre faço isso. A gente está entrando numa parte muito importante, que são os milagres de Jesus. Então, essa aqui é a parte 1, os 7 primeiros milagres de Jesus. E esse eu uso uma sequência cronológica. Vou imprimir um outro, na verdade eu já tenho aqui. A impressão ficou meio ruim. Então, aqui, já tenho ele aqui. E depois esse daqui eu vou cortar. Vou cortar eles. As crianças têm que montar e fazer uma sequência cronológica, né? E enquanto eles fazem isso, eles vão contando as histórias. Tá? É assim que eu faço as aulas. Isso daqui a gente vai brincar de memória. Também vou esconder as cartinhas, eles vão ter que encontrar. Depois, quando eles encontrarem, eles também contam as histórias. E esse daqui eu vou propriamente usar para ensinar as crianças. A gente vai começar por aqui. Então esse é o primeiro milagre que Jesus fez, né, contado aí nos 4 evangelhos, que é a transformação da água em vinho, né? Isso significa muita coisa, né? Uma pregação aí de, não sei, 15 horas, 20 horas de pregação só em cima disso. Quanto mais você... Tudo na Bíblia. Quanto mais você cavuca, quanto mais você procura, mais você acha. E mais você quer falar, mais você quer explicar. Bom, mas basicamente o que eu vou dizer hoje para as crianças é que o vinho na Bíblia representa alegria, né? Imagina uma festa sem água, sem refrigerante, sem suco. E as crianças estão lá brincando no pula-pula, estão correndo, estão jogando futebol, e elas sentiram sede, e elas querem beber água, ou suco, ou refrigerante, né? E não tem nada para elas beberem. Apfelschorle, e não tem nada para elas beberem. E elas estão com sede. Elas eventualmente vão ter que parar de brincar. Elas eventualmente vão ficar tristes. Elas estão com sede, elas querem brincar, elas têm energia, mas elas estão com sede, elas não conseguem mais, né? E então isso significa o vinho ter acabado em uma festa, e o vinho acabou na festa, numa festa que Jesus foi convidado, ele e os discípulos dele. Então imagine a alegria de uma casa acabar numa casa em que Jesus está, né? Isso é inadmissível. Isso não acontece. Jesus vai dizer não. Nos vizinhos talvez, aqui não. E então Jesus ele transformou água em vinho. Né? Eu não sei se aquelas águas eram de purificação, acho que elas poderiam beber, mas as pessoas elas estavam tristes, elas não tinham motivo para festejar, aquela casa, aquela família ia virar piada por gerações, as pessoas iam rir dela, iam falar, tá ali, ó, esse é o filho do casal sem água, sem vinho, sem refrigerante, não, eles são pobres, ih, que vexame, a criança ia ser ridicularizada na escola, né, ia sofrer bullying. Então o que Jesus fez, ele foi maravilhoso, ele salvou a fama, salvou a honra dos noivos, dos convidados, dos pais, do noivo principalmente, né? Até mesmo do vilarejo. E é isso que Jesus faz quando ele entra na sua vida. Ele salva a sua honra, ele salva a sua vida. E aí eu pergunto, né? Quem tem medo aí de ser chamado de algum nome feio na escola? Quem é chamado de algum nome feio na escola? Né? Seja gordo, ou magro, ou... quem é chamado de algum nome feio aí na escola que você não gosta? Ou quem tem medo de ser chamado assim? Quem é que fica na pressão, né? Fica querendo fazer o que os outros fazem só para você não ser diferente, só para você não ser perseguido pelos outros. E muito bem, para que você não seja perseguido pelos outros, para que você não sofra bullying, o que você precisa fazer é chamar Jesus para dentro de você. Bom, aí eu falo, né, o que o Espírito Santo me trazer na mente, e
Aí a gente vai pro próximo, né? Então eu mostro a imagem para as crianças, né? Mostro o que está acontecendo aqui. Olha, Jesus transformou água em vinho e tal. Conta a história direitinho, né? Como é que foi. Jesus foi convidado para a festa, o vinho acabou. Quando o vinho acabou, ele, Maria falou para ele, Jesus, faz alguma coisa. Ele falou, mas meu tempo ainda não chegou. E o que isso significa, né? Que a lei, né? Esses potes eram águas de purificação, ou seja, eles representam a lei, né? E a lei ainda vigorava, ainda não era o tempo de Jesus mudar da lei para uma alegria, para uma aliança que traz alegria, graça, né, plenitude. Ainda não era o tempo. De 5 minutos. Uau, ainda tem mais 6. Então, bom, é basicamente isso que eu faço, né? E isso que vocês podem contar para os seus filhos durante a semana também. Podem ler a Bíblia com eles, enfim. Bom, aí aqui, então eu vou passar bem rápido, tá? Não vou fazer exatamente como eu faria na aula, não, porque lá eu tenho 40 minutos, né? De 20 a 1 hora, né? Enfim, às vezes até 1 hora e 20. Na verdade, até eu tenho tempo em que as crianças deixam, né? Porque às vezes eles começam a se dissipar. Então, tenho entre 5 e 1 hora, normalmente o pastor às vezes o pastor aumenta um pouco mais, ali tem 1 hora e 20. Então eu tenho entre 5 e 1 hora e 20. Então depende do dia, depende dos meninos, depende da disposição deles, né? Um dia tem algum que tá mais. E aí a gente tem que terminar mais cedo, mas enfim, vamos lá. Aqui. E deixar eles brincarem, né? Bom, aqui tá Jesus, que é um servo do rei. Logo depois, Jesus voltou, depois de alguns dias, ele voltou para o lugar onde ele tinha transformado água em vinho, em Caná da Galileia. E existia um rei mau, né? Herodes, o Antipas. E ele tinha um servo. E o seu servo estava com um filho que estava para morrer. Só que esse servo, né, esse empregado do rei, ele era como um alto escalão do governo hoje. Ele era alguém muito importante. Ele vestia roupas melhores, né? Ele dirigia uma Ferrari, sabe? Ele era realmente uma pessoa muito importante. Ele tinha uma mansão, né? E ele comprava tudo que ele queria, ele conseguiria comprar. Os filhos podiam ir para Disney todo ano, né? Eles podiam fazer o que queria. Ele podia dinheiro para tudo. Mas ele só tinha um filho, o filho dele estava morrendo. E ele estava desesperado, ele não sabia o que fazer. Então, esse homem que estava acostumado a dar ordens, ele correu, se jogou, ele ouviu falar sobre Jesus, ouviu falar onde ele estava, ele correu, se jogou aos pés de Jesus. E ele disse: Senhor, isso é muito lindo porque a única coisa que Jesus tinha feito até então foi transformar água em vinho e pregar. Ele ainda não tinha feito muitos milagres, né? E esse é o segundo milagre relatado nos 4 evangelhos. Esse homem só ouviu falar que Jesus transformava água em vinho. Talvez ele tenha interpretado, talvez ele conhecesse a lei, ele interpretou, ele falou: uau, esse homem pegou as águas de purificação e transformou em vinho, em símbolo de alegria, de aliança. Esse homem é o Messias. Talvez ele já tivesse entendido. E ele então, mesmo sem ter certeza, ele venceu as dúvidas do seu coração. Ele venceu, ele estava pensando, será que é? Mas ele precisava de salvar o seu filho. Então ele corre, ele se lança aos pés de Jesus e ele diz: Senhor, por favor, meu filho está para morrer, salva ele. E Jesus então ele dá uma palavra. Ele dá uma palavra, ele não vai lá, ele dá uma palavra, ele fala: seu filho vive. E esse homem então ele volta. Quando ele volta, ele pergunta sobre o horário em que o filho dele estava bem e as pessoas confirmam o horário e ele fala: foi justamente nesse horário que eu falei com Jesus. Então o filho dele foi salvo. Né? E, enfim, eu vou deixar o Espírito Santo me usar aqui, né? Não vou tentar falar igual eu falo na aula. Vocês também em casa deixem o Espírito Santo usar vocês com seus filhos, para vocês mesmos. Enquanto eu falo, Deus está ministrando no meu coração. E com certeza um de vocês também, se vocês deixarem. E aí vocês também façam a mesma coisa. Deixe o Espírito Santo ministrar através de vocês, para vocês e para os seus filhos. Bom, e aí está o terceiro milagre relatado, que Jesus, então, ele começa a ensinar, essa imagem está dividida em duas, tá? Essa imagem está dividida na primeira parte e na segunda parte. A imagem que eu consegui gerar, não consegui colocar Jesus vestindo a mesma roupa, mas foi no mesmo dia, no mesmo horário, né? Só que aí Jesus está com uma túnica marrom e no outro uma túnica marrom, enfim. Bom,
Jesus estava ensinando na sinagoga em Cafarnaum, e aí no que ele estava ensinando, é, opa, tá errado, vamos pra cá. Esse daqui, na verdade, é o terceiro. Esse aqui é o terceiro. Jesus, ele estava ali, por aquela região da Galileia, e no que ele estava caminhando, né, as pessoas começaram a segui-lo. Eles olharam, olha, Jesus. E Jesus começou a pregar. Quando ele pregava, quando ele falava, né, o texto não fala o que ele estava pregando, não especificamente ali, né, mas ele já tinha feito o milagre da transformação, ele já tinha transformado, já tinha curado o filho lá do empregado do rei. E agora ele estava pregando e caminhando, começando o ministério dele, de fato. Já tinha passado pela provação no deserto, né? E aqui a gente já viu isso com as crianças. E aqui agora ele estava caminhando, pregando, ensinando. E as pessoas então elas começaram a vir de todas as cidades da região até Jesus. E Jesus curou todos os tipos de doença. Eu dei uma pesquisada, vi quais eram os tipos de doença da época, e a maioria deles são doenças que hoje a gente cura no hospital. Né? Jesus ele cura hoje no hospital, através dos médicos, através da ciência, e isso tudo foi feito graças ao cristianismo, né? Graças aos ensinos de Jesus, a ciência ela se tornou possível. Vocês podem pesquisar e vocês vão ver que isso é verdade. A ciência se tornou possível, né? Os primeiros hospitais, os primeiros centros de caridade, tudo isso foi instaurado, foi trazido pela igreja. Então, Jesus continua curando hoje, poderosamente com milagres, né, através da gente, mas também sem milagres, através da ciência, através dos médicos, né, através dos remédios, através das vacinas. E quando fala de paralíticos e coxos, né, a maioria aí por causa de poliomielite e essas... Yes, but not now, babe. Thank you. Mas aqui na Alemanha, por exemplo, já não tem mais, né? As crianças recebem vacinas. Então, cada vacina dessa é Jesus colocando a mão sobre um daqueles paralíticos de 40, 50 anos sem andar. E ele dizendo, levantei. My boy, I am just helping the other parents to teach their kids. Yeah. Papai, eu ia como a gente vai fazer de novo o sermão do monte? We're gonna revise that soon, okay? E aí Jesus curou toda sorte de doença. Todas elas foram curadas. Tem aí, dá pra ver nas imagens? Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. O primeiro ali, ó, tá de muleta, né? Ele era coxo, né? Paralítico. A segunda, uma senhorinha também que foi curada ali de cegueira. Porque ela é cega, ele dá, né? Segunda, cura de cegueira, né? Talvez catarata ou alguma coisa. O terceiro ali, ele foi curado de lepra, hanseníase. E olha esse senhorzinho aí. A inteligência artificial me trollou. Deixou ele igualzinho, na verdade. Não, mas ele tá feliz, pelo menos. Foi curado de um espírito imundo. Vai lá, ansiedade, depressão, foi curado. Depois tem uma criancinha ali também possessa, né, por espíritos imundos, foi liberta. A mãe tá ali feliz. A mãe saiu da cena, na verdade, tentei de tudo quanto a gente. Demorei quase uma hora pra fazer essa imagem, por causa dessa mãe que não aparecia de novo. Mas a mãe tá lá felizona, agradecendo a Deus. Tá lá orando no quarto dela, agradecendo. E o menino tá ali felizão, festejando, né? Olha lá, a mulher que tava com febre, foi curada, né? Então, enfim, Deus curou todo tipo de doenças ali, toda sorte de enfermidades, de todas as cidades que as pessoas que se juntaram, Jesus curou. Depois desse vem, aí depois vem esse daqui. Então, aqui é a pesca milagrosa, né? Jesus estava pregando e ele se sentiu espremido pela multidão, né? E aí ele viu 2 barcos, né? E ele falou, olha, me empresta um desses barcos aí para eu pregar aqui em cima do barco. Então o barco se afastou um pouco para as pessoas conseguirem se juntar e ele conseguir falar ali em cima do barco. E ele ensinou a multidão ali por horas. E depois, quando ele terminou de ensinar, ele olhou para os donos do barco, né? Para Simão Pedro.
e pro André, o irmão dele, o André, e falou assim, joga a rede ali do outro lado. Aí eles, Senhor, mas a gente jogou a rede a noite inteira, a gente não conseguiu pescar nada, né? E olha que bonito, eles emprestaram, eles estavam cansados, exaustos, eles estavam, como é que chama? Quando você quer fazer uma coisa e você não consegue, você fica, sumiu a palavra. Bom, eles estavam tristes, né? Porque eles não tinham conseguido fazer o que eles queriam. Fugiu a palavra totalmente agora. Bom, mas eles estavam tristes porque eles não tinham conseguido fazer o que eles queriam, né? Então eles estavam ali nessa condição emocional, né? Quase que deprimido. E esse era o trabalho deles, era o ganha-pão deles, né? Eles, né, talvez estavam preocupados porque talvez não tivessem nem o que comer, mas mesmo assim eles emprestaram um barco para Jesus pregar. Olha que bonito isso. Deixa Jesus entrar no barco e Jesus vai trazer o que você precisa, Jesus vai trazer a provisão, né? Deixa Jesus entrar no seu meio de vida, na sua forma de provisão e vai acontecer. Então Jesus entrou no barco, ele pregou e falou, olha, joga ele do outro lado. E eles, Senhor, mas a gente pregou a noite inteira, a gente pescou a noite inteira, não conseguimos pregar nada. Ele falou, mas sobre a sua palavra. Eles ouviram a palavra de Deus, eles acreditaram, eles falaram sobre a sua palavra, nós vamos lançaram a rede e pegaram tantos peixes que precisaram de ajuda. Agora eu não sei se foi nesse caso que eles precisaram de ajuda ou se foi nesse caso que as redes quase se rasgaram. Acho que as redes quase se rasgaram, acho que foi isso. As redes quase se rasgaram de tanto peixe, tanta pescaria que eles nunca tinham visto na vida, né? E maravilha. E aí Jesus chama ele e fala, olha, agora vem que eu vou fazer vocês pescadores de homens. Vamos ver qual é o próximo. Aí agora sim vem esse daqui que está na ordem errada. Cadê? Esse daqui. Bem, então essa imagem está dividida em duas. O primeiro Jesus está aqui pregando na sinagoga em Cafarnaum. E na segunda, na mesma sinagoga, mas aconteceu um detalhezinho aí. Ele estava ali pregando, ensinando. E tinha uma pessoa possessa por um espírito imundo, né? E essa pessoa, perturbada mentalmente, emocionalmente e espiritualmente, essa pessoa levanta e fala, nós sabemos quem você é Jesus. E Jesus então ele olha e fala, sai. Meus filhos até falaram, meu não olhou e falou, ele falou, sai em nome de Jesus. Eu falei, na verdade ele é Jesus, né? Lá em Gênesis 1 não está dizendo, e disse Deus, que haja luz em nome de Jesus, né? Simplesmente ele diz que haja luz porque ele é Jesus, né? Ele é o próprio eu sou. O grande eu sou. Então Jesus ele olha e fala, sai desse homem. E o espírito imundo não tem outra opção. Ele vai embora, o homem fica curado, livre, liberto, salvo e feliz, né? E é isso, pessoal. Então se você está sentindo alguma opressão, alguma voz no seu ouvido dizendo para fazer coisas erradas, coisas ruins, coisas que você não quer mais ouvir, sai agora em nome de Jesus, você está liberto. Depois vem aqui, Jesus vai lá para casa de... É isso. Jesus vai para a casa de Pedro e ele encontra a sogra de Pedro doente. Novamente, Jesus é convidado para entrar em um lugar e onde tem doença, onde há tristeza, onde há morte, onde há enfermidade, onde há opressão. Jesus, ele cura, ele salva, ele transforma, ele liberta e ele faz isso até hoje. Através dos médicos, através da ciência, através da teologia, através da Bíblia, mas através do próprio poder dele, através do Espírito Santo, através do mover sobrenatural ou natural dele. Ele faz tudo. Ele faz tudo. Então, se tem alguma coisa na sua vida hoje que os médicos já disseram que não tem jeito, o papai já falou que é impossível, a mãe já falou que não dá, se o seu chefe já falou que não vai rolar, se o seu marido, sua esposa falou que não dá, não tem mais como, acabou, pede para Jesus entrar na sua casa. Convida ele. Não para ele fazer um milagre, mas só porque é a única coisa que você quer é ele. E ele vai arrumar todo o resto. Então Jesus ele cura a sogra de Pedro. Ela se levanta imediatamente e começa ali a fazer um bolinho, um biscoitinho, servir a todos. Tudo muito agradável, né? Jesus é maravilhoso. E as pessoas ficam sabendo disso e começam a vir as pessoas de todas as cidades da região de Cafarnaum e de tudo. Eu não sei quantas pessoas, mas eu imagino ali talvez umas 5.000 pessoas. Ao entardecer,
elas já podiam trabalhar, né? Os judeus têm essa regra, eles do pôr do sol de sexta até o pôr do sol de sábado, eles não fazem nada, mas aí o pôr do sol de sábado desceu, então eles já podiam trabalhar, eles já podiam andar, caminhar, levar macas, então as pessoas começaram a levar macas e doentes e tudo, e as pessoas de todas as cidades levaram todos os seus doentes ali para a casa de Pedro, onde Jesus estava, e Jesus curou todas, todas. Não ficou uma pessoa que foi até Jesus buscando alguma coisa e não recebeu. E hoje continua assim. A única diferença é que Jesus hoje ele deixa algumas pessoas ainda cegas ou paralíticas, né? Ou não sei, as doenças que elas tinham, que elas têm ainda hoje, né? Mas o maior problema, o problema que realmente importa, não existe uma pessoa que não clame por socorro para Jesus e ele não atenda. E isso é a amizade com Deus. Esse maior motivo é a amizade com Deus, é o pertencimento ao céu, é a salvação, é você conseguir viver uma vida que agrada a Deus. É você deixar de ser inimigo de Deus para virar amigo de Deus e saber que Ele está com você, que Ele te protege, que Ele te ama, que Ele te guarda, que Ele te cura. E depois o resto todo é arrumado. Lentamente o resto todo é arrumado e você vive uma vida de poder do Evangelho. Não para fazer milagres, não para arrotar santidade, mas para agradar a Deus, para ser feliz, para ter no seu coração, mesmo que tudo esteja um caos, para ter no seu coração que Ele te ama, que Ele te quer, que você é dele, que Ele está se agradando de você tentar ao máximo. Ele não quer que você, Ele quer que você consiga, mas Ele não exige que você consiga. Ele exige que você se esforce ao máximo e que isso vai te levar para o céu. Não porque você está se esforçando ao máximo, mas porque você está fazendo o que você foi chamado para fazer. E você está fazendo o que você foi chamado para fazer porque o Espírito Santo de Deus está sobre você e te capacita. Bom, é isso. Ajudem aí os seus filhos, ministrem sobre a vida deles. Que Deus abençoe vocês.